Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a oitava de Páscoa. Na aclamação do Evangelho de todos os dias desta semana, canta-se o Aleluia e depois o versículo: Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia da ressurreição de Jesus, a Páscoa do nosso Deus. Jesus ressuscitado, vivo, está presente no meio de nós. Cada dia nós encontramos um momento da ressurreição, os fatos pós-ressurreição. Hoje nós encontramos um personagem muito importante, de um coração imenso, mas ao mesmo tempo um coração de criança, o apóstolo Pedro. Ele aparece hoje em dois momentos. O primeiro momento foi logo depois da ressurreição, ele na praça de Jerusalém, com a força do Espírito Santo, falando com uma convicção sem igual, pondo o dedo na cara dos sacerdotes judaicos. Estava ali Anás, Caifás, os que condenaram Jesus à morte, pondo o dedo na cara deles e dizendo: não existe salvação fora de Jesus. É no nome dele que todos serão salvos. Ele é a pedra que vocês rejeitaram. Pedro, com coragem, e ali os Atos dos Apóstolos diz que ele converteu 5.000 homens. Estava falando e pregando com tanta autoridade, com tanta convicção, que era preciso parar esse apóstolo, porque senão todo mundo ia acreditar que de fato Jesus havia ressuscitado. Um Pedro forte, corajoso. Mas esse Pedro não é feito só de coragem, de ousadia, né? É um homem fraco também. Este mesmo Pedro, que fala com autoridade, que converte corações, disse: eu vou pescar. O que é que significa dizer isso? Eu vou voltar para casa. E ele voltou lá para Galileia. Um dia, quando Jesus fez a pesca milagrosa, disse para ele: Pedro, larga as suas redes, vem comigo, eu vou te fazer pescador de homens. Ele largou tudo e foi atrás de Jesus pescar homem. Sabia ele o que era isso, mas ele foi. Agora ele largou a pescaria dos homens e voltou para casa pegar peixe de novo. Voltou para o mar. Pescar peixe significa que Pedro abandonou Jesus e voltou para a sua vida velha. Mas estava pescando do mesmo jeito. Ele com os irmãos, com os outros discípulos, passa a noite inteira sem pegar nada. Ele não era um bom pescador, né? Porque toda vez que aparece não pega nada. Mas o Jesus que o amou e que aquele dia o convidou para ser pescador de homens, não desistiu dele, foi atrás dele. Passa a noite inteira ali pescando, a mesma cena acontece. Ele grita lá da margem: ei, moços, vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles não reconheciam Jesus, porque depois da ressurreição, Jesus tinha um novo rosto, uma nova aparência. Eles não reconheciam ele. Diz: não tem nada não. E o moço gritou de lá: joga a rede na direita da barca. Ele já tinha ouvido aquela frase há uns anos atrás. E ele jogou. E quando jogou a rede, que viu a rede cheia de peixes, o discípulo amado disse: é o Senhor. E quando Pedro reconheceu que era o Senhor, ele se jogou no mar porque ele estava nu. Nu por causa da sua covardia, nu por causa do seu medo, nu por causa da sua fraqueza de ter desistido de continuar pescando homens. Ele volta, se joga no mar e depois ele vai lá onde está o Senhor. E o Senhor já tinha o que ele precisava comer, ele precisava se alimentar. E aqui depois tem um diálogo maravilhoso que eu acho que a gente vai vê-lo no domingo. É quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Mas daqui é cenas do próximo capítulo. Mas aqui nesse momento, o que eu quero frisar é exatamente isso. Jesus escolheu Pedro. Deus escolheu Pedro. Deus conhecia o coração de Pedro, que era um homem forte, mas também um homem fraco,
que era fiel a Cristo, que seguia Jesus, mas também era capaz de abandonar. Deus conhecia o coração de Pedro, mas porque amou Pedro, não desistiu de Pedro, foi atrás dele. Vejam que quando Deus nos ama e Deus nos escolhe com esse amor de predileção, Ele não desiste. E isso que é interessante. Mesmo que a gente não preste, Ele não desiste. Mesmo que 1000 vezes a gente largue tudo e diga, não, eu vou pescar, ou seja, eu vou cuidar da minha vida, eu quero ser feliz nesse mundo, eu quero as minhas coisas, eu quero fazer a minha história, eu quero ser feliz aqui. E Jesus vem e Deus diz de novo, não existe outro lugar no qual você pode ser feliz que não seja dentro do meu coração. A gente desiste de tudo. Uma pessoa nos magoou, a gente desiste dela, deixa para lá. Alguém nos traiu, a gente diz, larga a mão desse negócio, não quero mais saber, não quero ser bobo, não quero mais ser traído por ninguém. A gente desiste todo dia, toda hora, em muitos momentos. Mas o bom é que Deus não desiste nunca. Eu acho que fraco como nós somos, a gente simplesmente deveria todos os dias se apresentar diante dele, apesar da nossa miséria, e dizer, Senhor, não desista de mim, que o seu amor continue insistindo, que independente do buraco que eu entre, você vá atrás me buscar, que seja no mar da Galileia, ou na sarjeta, ou no pecado, seja lá onde for, não desista, venha me buscar. Deus não desiste, e Ele não fez isso só com Pedro, Ele fez isso com tanta gente. Agostinho de Hipona, Francisco de Assis, tanta gente. Ele não desistiu. Eu tenho uma boa notícia para você. Apesar do seu pecado e de você querer viver os seus prazeres e a sua ilusão, Ele não desiste de você, nunca. Ele não pode fazer isso, porque Ele te ama.